Hoje vamos falar de algo que está a acontecer à nossa volta, mas muitas vezes não olhamos como um tema econômico. As mudanças climáticas já não são apenas um tema ambiental. Em Moçambique, estão a impactar diretamente a forma como as famílias vivem, trabalham e sobrevivem. Mas há uma outra pergunta que importa fazer. Estamos preparados do ponto de vista financeiro para lidar com estes choques? É exatamente sobre isto que vamos falar hoje. Bem-vindos ao FinTalks Podcast. Eu sou Ana Tércia Gomes e estarei aqui neste espaço para trazer conversas que ajudam-nos a perceber melhor os desafios e as oportunidades do nosso ecossistema financeiro. Antes de começarmos, um convite rápido. Se estiveres a acompanhar-nos pelo YouTube, por favor, não esqueças de subscrever o nosso canal, desde já colocar um like neste vídeo e partilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esta conversa. Mas, se quiseres acompanhar mais episódios como este, mas sem necessariamente ter que olhar para a tela, não te esqueças que nós temos o MyMuse. Esta plataforma está disponível para todos aqueles que querem nos ouvir aonde quer que estejam. Basta esta aplicação e tem acesso a todos os episódios do FinTalks Podcast e também milhares de músicas para divertirem-te no dia a dia. Para nos ajudar a explorar este tema com profundidade que ele exige, temos hoje connosco uma convidada com um percurso notório e verdadeiramente marcante no desenvolvimento do setor financeiro em Moçambique. A nossa convidada de hoje é professora associada na Universidade Eduardo Mondlane e atualmente diretora executiva da FSD Moçambique, uma organização que tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do ecossistema financeiro e na promoção da inclusão financeira no país. A nossa convidada tem uma trajetória que cruza academia, regulação e desenvolvimento do setor financeiro. Foi membro do Conselho de Administração do Banco de Moçambique durante cerca de uma década, onde esteve diretamente envolvida em áreas estratégicas como sistemas de pagamento, tecnologias de informação e iniciativas de inclusão financeira. Ao longo do seu percurso, tem-se dedicado ao uso das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento, com especial foco nos serviços financeiros digitais, nas finanças verdes e nas questões de género, contribuindo ativamente para a construção de soluções que promovam maior acesso e uso de serviços financeiros em Moçambique. Importa também destacar que a FSD Moçambique é parceira do FinTalks Podcast, contribuindo para impulsionar estas conversas e reflexões sobre o futuro da inclusão financeira do nosso país. Tenho então muito prazer de anunciar no FinTalks Podcast a professora doutora... Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui convosco. Pronto, doutora. Vamos então começar a nossa conversa falando do impacto das mudanças climáticas na economia do nosso país. Moçambique tem enfrentado eventos climáticos cada vez mais frequentes, como ciclones, secas, cheias, mais recentemente no caso. Na sua perspectiva, que impactos econômicos estes eventos têm tido, tanto nas famílias assim como nas comunidades, ao longo destes anos? Uma boa questão que é me colocada, que acho que é uma questão para todos nós. Efetivamente, está claro que as mudanças climáticas estão mais frequentes, os seus efeitos são mais frequentes e de diferentes formas. Este ano em particular, acho que quase que nenhuma província não sofreu algum efeito de inundações, de cheias. Portanto, estamos cada vez mais perante eventos mais frequentes e mais severos em alguns casos. Claramente que isto tem efeito na vida social e econômica das pessoas e logo do país. Então há uma necessidade urgente de nós vermos como é que mitigamos este risco. E o setor financeiro não fica de fora, tem um papel aqui a jogar na parte da mitigação. Portanto, todos nós sofremos, empresas sofrem,
As famílias sofrem, as comunidades sofrem, mas no fim do dia, e todos nós sabemos que esses eventos vão ser cada vez mais frequentes e mais severos. A questão é como é que mitigamos. E uma parte da mitigação tem também a ver com algumas práticas e atitudes que nós temos perante a forma como nós lidamos, por exemplo, com a água, a forma como nós construímos, onde nós construímos. Portanto, poderemos querer trazer isto só para o lado das autoridades, mas acho que cada cidadão deve também se perguntar onde constrói, o que é que pode fazer para deixarmos o percurso das águas acontecer. Portanto, isto é uma forma de mitigação em alguns locais, há outros que não tem como, tem que acontecer, e há grandes investimentos que, no meu entender, deverão ser feitos. E aí vem exigir muito do país. Portanto, acho que, por exemplo, a construção das estradas, teremos que ver como é que se constroem estradas mais resilientes, que aguentam a estes impactos. Portanto, as instituições, os edifícios que nós construímos, portanto, há várias vertentes, e o setor aqui financeiro, e já que estamos a falar desta parte da inovação, não vai ficar de fora. Portanto, para mim, o impacto das mudanças climáticas está visível para cada moçambicano e até para cada cidadão do mundo, porque não só Moçambique que está a sofrer esses impactos. E, vendo a nossa localização geográfica, está claro que vamos ter sempre algum episódio. Como se diz em inglês, we are prone to receive this kind of events. Somos uma zona que é propícia. Então, temos que ver o que é que fazemos em termos das nossas atitudes para minimizar isso. Falamos aqui, então, no geral, que sim, de fato, estas mudanças climáticas afetam a todos. Mas, quando falamos de setores, quais setores acha que são os mais impactados, na verdade, quando falamos de alterações climáticas, de eventos catastróficos? Bom, eu acho que a primeira parte mais afetada para mim acho que é a própria comunidade, porque esses eventos ocorrem muito onde estão as comunidades, são as pessoas que são afetadas. A gente vê uma casa que está completamente inundada, perderam tudo. A pessoa pergunta-se como é que voltam a erguer-se, que suporte é que tem para se erguer. Então eu acho que a nível mais de comunidade, de famílias, é onde o impacto não tem. E pior quando nós não temos algumas práticas de prevenção ou de suporte quando estes eventos ocorrem, somente na base da nossa solidariedade, que por acaso no nosso país temos muito esta vertente de solidariedade e toda a coordenação que o governo faz, mas muitas das vezes não estamos preparados para dizer que eu tenho recursos para recuperar depois de este tipo de evento, também pela capacidade que as pessoas têm. Portanto, essas áreas sim, e logo são essas áreas a nível das comunidades, o setor da agricultura é bastante afetado. E logo vamos ter o outro problema, que é de alimentos, porque perdeu-se toda a produção. Temos o problema na área de educação, as escolas são afetadas, os alunos vão ficar sem escola. Já temos infraestruturas precárias a passarem por dois fenómenos. Um é porque ficam destruídas com ciclone, mas outra que usamos essas infraestruturas para acolher aqueles que ficaram sem espaço. Então logo também estamos a condicionar. Portanto, há setores, a saúde, quando se afeta a parte, portanto, no fundo, educação, agricultura, mas tudo isto é para o indivíduo. Os indivíduos que estão naquelas zonas é que ficam. As empresas também. As empresas que operam nesses locais também têm, mas podem as empresas, dependendo da sua dimensão, ter maior capacidade de se reerguerem, porque a maior parte delas a gente tem seguros, tem uma série de outros anticorpos, outras defesas para responder, mas a nível de indivíduo, principalmente nas zonas rurais, e acho que em quase todo sítio, eu vejo um grande impacto. Há um grande problema uma grande dificuldade, se assim posso dizer, de se reerguer. Mas olha, o ser humano tem que se reerguer sempre. É verdade, é verdade. E então, pela sua experiência, não é, ao longo dos anos, que diferença tem observado
de como as comunidades conseguem lidar com este tipo de eventos. E falo isto numa perspectiva temporal, do antes e do agora. Vou deixar o antes a seu critério. Eu acho que é difícil fazer essa comparação, porque como eu disse no início, a magnitude é diferente. É por isso que talvez exatamente por a magnitude ser diferente, acho que deve ter visto nas televisões algumas pessoas já não acreditarem que poderiam ter efeitos superiores àqueles que eles já viram no passado. Pois. Essa água nunca chegou aqui nesta minha zona, mesmo naquela cheia que foi considerada, não será agora. Então é difícil fazer essa comparação, pelo menos para mim, do antes e depois, porque o que eu vejo na comparação é que o efeito é, de longe, diferente e estamos perante maior severidade. Portanto, está cada vez mais severo e isso é que para mim torna a fotografia mais dramática. E depois temos também a forma como é que depois se erguem. Nós na FSD, depois acho que foi no ciclone do Kennedy, fizemos um trabalho para ver como é que aquelas comunidades tinham se erguido, o que é que aconteceu após aquele ciclone. E realmente a maior parte das pessoas que sofrem depois é verdade que são todos, mas as crianças, as mulheres sofrem muito mais, são aquelas que estão muitas das vezes naqueles locais, mas também todo o indivíduo que está naquela zona e mesmo aqueles que não estão, nós não estamos, sofreu choque. O choque, por exemplo, já não vai conseguir produzir o tomate para nós termos daqui a nada, vamos sentir aqui na cidade de Maputo. Mesmo aquele que diz, bom, a água não chegou na minha casa, mas como eu dizia, no fim do dia todos vamos sentir de diferentes maneiras o impacto disto. Portanto, eu acho que esta questão é de todos nós, independentemente do setor onde se encontra. Então, na verdade, a perspectiva que a doutora traz aqui é que, por mais que tenhamos até utilizado melhores recursos, vou dizer assim, esta é uma espécie de conclusão minha, mas é uma indagação aqui neste momento, para problemas que tínhamos no passado, até podíamos atualmente ter soluções. Mas o ponto é que as soluções que nós temos que ter agora são para problemas que hoje são desconhecidos. Desconhecidos, digo, são novos problemas. Então as soluções para o que tínhamos antes provavelmente já não são. Pode já não servir, mas o que fica é que temos que entender o que é que temos que fazer para aumentar a resiliência. Pois. Provavelmente a forma como nós gerimos a água tem que mudar. Mas vamos falar se calhar desse ponto. De mais barragens, provavelmente. Isso. E vem exigir muitos investimentos para fazermos este controle. Mais diques de controle, o tipo de estradas. Eu dizia há pouco, onde é que nós construímos? Isso. Se onde construímos, deixamos os hábitos que nós temos. Onde há canais, deixamos os canais livres para que a água flua. Não transformamos os canais em lixeiras. Portanto, há algumas práticas que, se nós implementarmos, vai minimizar. Não digo que não vai haver impacto, mas pode minimizar. Se nós sabemos que está a chegar esse período, pelo menos limparmos os canais e não termos o hábito de pôr as forivitas, todo o lixo, assumirmos as drenagens como lixeiras. Elas são para deixar a água passar para onde a água deve vir. A água, quando chega o momento, quer passar, vai criar, sim, e muitas das vezes até há passagens naturais. Vai criar até novas passagens. Ou então, melhor, vai tornar evidente as passagens naturais. Era o caminho dele, por algum motivo não estava a usar. Então, acho que é isto e acho que há conhecimento. Outro dia estava a ouvir um senhor da área de hidrologia a dizer que sabe-se por onde é que devem passar os canais. Então, eu acho que há uma necessidade também de trazer a ciência, o conhecimento na forma como nós fazemos o nosso planeamento físico, na forma como é que nós lidamos. E para a comunidade, para mim, temos que mudar algumas práticas. Sim, de facto, este é um desafio, então, que realmente é mesmo estrutural. Nas cidades, acho que sim, tem que se mudar algumas práticas e também não deixar tudo que seja quem de direito a fazer. Eu acho que quem de direito somos todos nós. Somos todos nós. Todos nós acabamos tendo responsabilidade, inclusive por alguns desses fenómenos. Ou melhor, por alguns dos desastres que estes fenómenos trazem, na verdade. Falando então da recuperação, vamos então passar a um próximo ponto, porque aqui eu quero explorar um pouco mais também como as finanças. Este é um podcast onde nós falamos de finanças. Então,
importa também fazer aqui uma vistoria àquilo que as finanças também podem suportar, não é? Então, quando falamos de recuperação de choques como estes na prática, de que forma o acesso aos serviços financeiros pode ajudar as famílias ou até os negócios depois de um choque climático? Eu acho que aí temos, primeiro, em termos de acesso, os serviços têm que estar disponíveis e acessíveis para eles, mas acho que acima de tudo é a componente dos serviços. Que serviços existem para quando eu tiver choque facilmente poder ser assistida. Isso. Então há aqui uma componente, como é que criamos formas de suporte às pessoas, mas eu própria também, o que é que eu posso fazer na parte da minha gestão das minhas finanças para minimizar. É verdade que há vezes que o choque é tão grande que mesmo os meus recursos não são suficientes. Não são suficientes, mas não podemos chegar à situação de que temos choque e todos nós não temos nenhum recurso. Há pessoas que pelo nível de pobreza em que vivem, evidentemente não terão, mas os que têm, o que é que fazem para isso minimizar? Então aí para mim é a questão de serviços. Que serviços que o setor financeiro traz para as pessoas começarem a poupar, começarem a aderir a esses serviços, a pensarem no pós-evento de um ciclone ou de uma inundação ou de uma calamidade, o que é que pode existir, que tipo de serviços. E aí o Fintoc para mim tem uma contribuição, porque vai se exigir de inovação. Isso. Não só na forma como esse produto vai ser entregue, mas na forma como esse produto é desenhado para resolver um problema específico que é este que as pessoas têm. Como é que eu me preparo para poder responder porventura a um ciclone, a uma inundação, a um efeito de coisa. Portanto, há aqui uma necessidade de nós colocarmos isto como problema e dizer, olha, temos que pensar o que é que trazemos. Mas a outra componente é mesmo quando queremos dar suporte. Nós temos uma componente de nós queremos saber quem são efetivamente as pessoas que foram afetadas. Não pode ser cada vez, no momento do evento, é quando as pessoas começam-se a inscrever. Tem que haver uma forma de saber quem são os que vivem numa determinada zona e para podermos também facilitar o acesso a estes serviços. O acesso a estes serviços, fazer chegar sem ser de outra maneira que as pessoas se inscrevam no momento porque isso também traz depois os problemas de transparência, porque tinha que saber quem são os que estão naquela zona afetada. Então isso exige a parte da identificação digital, que temos muito a falar dela, a forma como temos a localização das pessoas, e eu acredito que com estas iniciativas que o Ministério de Comunicações e Transformação Digital está a realizar em torno do cidadão, vai dar um suporte para este tipo de perguntas, para facilitar a chegada do apoio, como é que nós nos organizamos. Então agora, falando mesmo de iniciativas e de projetos e, acima de tudo, da FSD Moçambique, que iniciativas ou projetos a FSD tem feito parte ou até contribuído para este tipo de soluções? Nós temos feito trabalhos, principalmente na área de finanças climáticas. Temos dado o nosso contributo a nível, no início era o Ministério das Finanças, agora a área está no Ministério do Desenvolvimento e Planificação. Participámos na definição da estratégia do país sobre finanças climáticas, mas também nós da FSD fizemos um trabalho interno que chamamos o nosso roadmap, o nosso roteiro. Fizemos a análise, isso já há uns 4, 5 anos atrás. Uma análise sobre qual deveria ser o papel da inclusão financeira do ponto de vista climático. Então fizemos essa análise e fizemos um roteiro. E há várias atividades que nós estamos a fazer nesse roteiro. Uma delas também estamos a fazer com a Bolsa de Valores, de modo a haver atividades bolsistas que vão de encontro à parte do impacto de bons sustentáveis, climáticos, mas também o trabalho que deve ser feito, começar a pensar em alternativas de financiamento e talvez começamos a discutir aqui investimentos de impacto que vão ajudar nestas componentes. Portanto, há várias discussões que estão a acontecer e a FSD tem participado nelas sobre o ponto de vista de finanças climáticas e também ver como é que o país pode aceder a outro tipo de fundos para ajudar a mitigar e a preparar para que as comunidades no fim do dia tenham menos dor, porque dor vamos ter sempre com
com efeito, mas que essa dor seja minimizada. Mas até então, já tem alguma iniciativa que lhe marcou ou que já começou a ter algum impacto diretamente nas comunidades? Nas comunidades em si, o que nós fazemos, por exemplo, nós no trabalho que fazemos com os grupos de poupança, que é totalmente informal, o que nós verificamos é que aquela forma é para poupança imediata. E nós estamos a tentar trabalhar com esses grupos de poupança, que também fazemos de forma digital, até que ponto é que elas podem usar este mecanismo para momentos de choque. É muito frágil, porque as comunidades também estão numa situação de fragilidade económica e financeira gritante. Mas, pelo menos, eles começarem a pensar nestas temáticas. Então, esse é um aspecto. Em termos do projeto, são esses que participamos em discussão de estratégias nesta componente. E mesmo a discussão que tem havido no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, se verificar, por causa desses debates todos que foram a ver, dentro da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira há um pilar que também lida com estas questões climáticas para dizer sim, que a questão climática é transversal, não é aquela que talvez na década de 90 se pensava que era só para os ambientalistas, é assunto de todos, porque o impacto é para todos nós. Então todos nós somos chamados a dar mão. Então, se olharmos para os próximos anos, que papel imagina que o setor financeiro, incluindo os bancos, as fintechs, organizações como a FSD, poderão desempenhar na construção de uma economia mais resiliente face a estas mudanças climáticas? Eu acho que os bancos, o setor financeiro já está a começar, a área de seguro talvez com mais enfoque, mas o facto de hoje começamos a ver as instituições a se posicionarem, a trazer os seus relatórios de sustentabilidade, que traz também esta componente climática, é a ideia de que começamos a entender que o setor financeiro também tem que entrar nesta componente. A outra componente, que para mim aqui não é só o setor financeiro, é talvez também o setor ligado às telecomunicações, é que hoje, há pouco tempo, falava do lixo, que muitas das vezes é o plástico, eu não sei, que vai aos rios, que vai ao mar e acaba trazendo outro tipo de problema, mas daqui a nada vamos ter este lixo. Isso, o lixo tecnológico mesmo. O lixo digital. Portanto, eu acho que nós que estamos a promover a inovação, que estamos a promover a tecnologia, temos que começar a pensar como é que nós lidamos com o lixo digital, porque esse pode também trazer efeitos no clima, no ambiente bastante severo. Inovação é boa, mas temos que ver quais são os impactos que ela traz e mitigarmos antes desse impacto chegar. Então, estando aqui a falar para instituições como a M-Pesa, as fintechs, a própria FSD, que é um trabalho que a FSD é uma das áreas que neste momento nós estamos a empenhar, é esta do lixo digital. Se tivesse que identificar então um sinal claro de progresso, já falamos aqui que temos muitos problemas, mas um sinal de progresso que indica que pelo menos estamos a tomar um caminho que vai eventualmente chegar a um bem comum, qual é que seria para si? Sinal de? Um sinal de progresso. Na verdade, é só mesmo para dizer que temos problemas, temos mas... problemas. Eu acho que há sinais de progresso no meu entender. Só que, claramente, esse progresso ainda não está visível na prosperidade de cada um. Então, eu acredito que um dos sinais de progresso ou áreas que podemos ter progresso, eu gostaria de ver a educação a ser mais proativa, ser aquela educação que no fim do dia todos nós nos orgulhamos, porque talvez se tivermos essas pessoas mais educadas, há uma série de problemas que estamos a dizer para mitigar, serão muito mais fáceis mitigadas se tivermos mais pessoas a serem. E aqui sinto que o nosso progresso pode não ter avançado como nós queríamos em termos de qualidade e de condições que elas têm. Portanto, se tivermos que dar apoio, eu daria em número 1 educação. Não é por ser professora, mas eu acredito que a educação transforma. Eu estava aqui a falar de estradas resilientes. Quem vai construir essas estradas resilientes tem que ser uma pessoa que passou de uma escola e estudou. Portanto, eu acho que a educação pode nos ajudar a mitigar muitos desses problemas. Estamos a falar das fintechs, estamos a falar de fintech. Quem são esses? São pessoas que passaram de uma formação para poderem
usar essa tecnologia. Isso. Então, eu acho que a educação pode ser aquela que faz unlock. Muito obrigada, doutora Celina. Esta conversa provavelmente será curta para hoje, porque realmente este tema é vasto. Precisamos aqui provavelmente segregar alguns tópicos e vir aqui conversar apenas de um deles para que a gente possa realmente pensar em soluções em conjunto, não é? Mas já foi até aqui muito bom ter estes insights da doutora. Acho que ficou claro que os desafios são muitos, ainda temos um caminho longo a percorrer, mas também já há ações que estão a ser tomadas em torno de melhorar as nossas condições. Acho que sim. E acho que eu iria sugerir, talvez, numa próxima conversa, ser mesmo como é que a tecnologia pode ajudar nesses eventos climáticos, especialmente a componente financeira, como eu dizia. Talvez é o momento das fintech, das empresas de tecnologias financeiras, discutirmos e vermos como é que contribuímos para mitigar os impactos das mudanças climáticas. E talvez aí vamos ter mais soluções e mais serviços e menos sofrimento para as pessoas, que realmente é uma situação caótica. Está certo. Muito obrigada, doutora Celina, pela sua presença. Foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Espero contar consigo nos próximos episódios. E já temos aqui um tema, como acabou de sugerir. Então agora vamos ter que marcar mais um episódio para tê-la cá connosco. Acho que talvez esse episódio até podemos ter 2 ou 3 pessoas ter estilo um debate. Sim, senhora. Deal feito. Então é isso. Muito obrigada. Para todos que estiveram a assistir-nos, muito obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Por favor, partilhem e coloquem também as vossas propostas de temas para esta conversa, pois, afinal de contas, é um tema de suma importância para todos nós, como foi aqui colocado. Muito obrigada a todos pela presença. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e partilhar mais uma vez. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.